Sinais e sintomas. Diversas sensações podem ser notadas de maneira prévia, como mal-estar, náusea, vômito. Mas náusea não é vômito? Não. Náusea, vômito é vômito. Náusea, você está sentindo náusea, vontade de vomitar. Vômito é ação. E daí ainda tem vômito intenso, que é vomitar muito. Tá bom? Hipotensão, vertigem, palidez, a pessoa fica pálida, sudorese, cianose facial, dispneia, angina, são dores. Cianose, a pessoa vai ficando com a pele um pouco mais azulada. Sudorese, ela vai começar a suar frio do nada, entendeu? Não melhora com o repouso, tá? Você tem aquela dor forte no peito e mesmo deitando não melhora. Abana ar, continua com falta de ar, tá? Sensação eminente de morte, ou seja, a pessoa tem a sensação nítida que ela vai para outro lugar. Infarto agudo no miocárdio, diabético já foi. Quais os sinais e sintomas? Sinais e sintomas. Qual a definição do AVC? Diga 2 cuidados de enfermagem. Esse slide aqui não tem nenhuma pergunta, porém é importante que você dê uma olhada depois, tá bom? Proporcionar o repouso, verificar, são cuidados que a enfermagem deve ter com pessoas que têm suspeita ou que está passando por aqueles sintomas da pergunta anterior, tá? Que estão apresentando ou sinais ou cuidado que você pode fazer para evitar, para diminuir o risco de um infarto, tá? AVC, acidente vascular cerebral, mais conhecida pela sigla de AVC. É uma séria condição médica que acontece quando o suprimento de sangue vai para o cérebro, é interrompido. É o que eu falei agora há pouco. Se uma placa de coágulo ou ateroma se desprende e vai parar no cérebro, ele pode interromper aquela região e pode ocasionar um acidente vascular cerebral. Acidente vascular cerebral eu posso ter o I e o H. O I é mais comum, tá? O H é menos comum, mas é muito mais perigoso. Por quê? Porque o I é isquêmico, então ele apenas não vai levar o sangue para aquela região e a pessoa pode ficar com uma dificuldade motora, ou de fala, de audição, ou até mesmo de visão. Por quê? Porque a região do cérebro que era responsável por aquela determinada ação está com problema. Porém, quando é hemorrágico, aí o bicho pega. Por quê? Porque vai vazar sangue para todo lado. E sangue para todo lado. Na cabeça, amigão, a casa cai. Mais conhecido pela sigla de AVC, uma séria condição médica que acontece quando o suprimento de sangue que vai para o cérebro é rompido. Isso acontece porque todos os órgãos, como todos os órgãos, o cérebro para de funcionar adequadamente. Necessita de oxigênio e determinados nutrientes que provêm do sangue. Então, o cérebro precisa receber sangue oxigenado e outros nutrientes. Se não vai nutrientes nem sangue oxigenado para aquela região, você vai ter problema sim. Portanto, quando há um rompimento do fluxo sanguíneo, as células do cérebro começam a morrer, tá? Lembra da necrose que nós falamos? Isso, ocasionalmente diversos problemas cerebrais, podendo chegar à morte. Grave, né? Próxima questão. Defina DPCO. Diga sinais e cuidados. O que é DPCO? Aqui é os tipos de AVC que eu expliquei mais ou menos. É importante que você leia com mais atenção também, tá bom? Que é o AVCH e o AVCI. Alguns médicos, só uma observação. Hoje em dia eles não falam mais em AVC também, ok? Por quê? Porque AVC, acidente vascular cerebral. Alguns médicos preferem, principalmente o pessoal ligado à neurologia, eles preferem usar o termo AVE. Por quê?
Acidente vascular cerebral, eu falo de cérebro. AVE, acidente vascular encefálico, eu falo de todo o encéfalo. Então, se algum médico falar em AVE ao invés de AVC, está correto, é um termo um pouco mais moderno. Mas muitos médicos ainda usam o termo AVC. Sinais de AVC, AVCH, causas. Nossa, quanta coisa, é bom vocês dar uma olhada nisso aqui, muita coisa. Enfisema pulmonar, conhecido como DPOC. Tá? Doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. Tá? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Doença pulmonar obstruída. Alguma região do pulmão está obstruída por algum motivo. Vamos ver o que acontece. Ela não é contagiosa, tá? Causada por grande exposição de agentes poluentes ou químicos que acabam danificando os alvéolos pulmonares. Ou seja, a pessoa que... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, esse é o mais sintomas. Pessoa muitas vezes que trabalham em uma fábrica de tecido, ou uma carvoaria, ou trabalha com tinta, porque são materiais fortes que você vai respirar. Fábrica de cimento, por exemplo, ou assentando o piso, aquela maquita, aquele pó que sobe do cimento, tudo isso vai para o seu sistema respiratório, porque querendo ou não, por mais que você use máscara, acaba respirando aquele ar e isso pode causar um problema sério no seu sistema respiratório. Então, a DPOC não é contagiosa e é causada pela exposição de agentes poluentes ou químicos que acabam danificando os alvéolos pulmonares. Lembrando que o sistema respiratório vai traqueia, laringe, né? Depois traqueia. O que mais? Laringe, traqueia e o que mais? Brônquios, bronquíolos e alvéolos. Lembra? Nas extremidades dos bronquíolos menores. Então, aquele material vai pela traqueia, brônquios, bronquíolos e chega nos alvéolos e danifica eles, ok? Então, crônica é uma coisa difícil. Por quê? O agudo, uma dor aguda é uma dor que é forte, mas que ela surgiu. Uma dor crônica é provavelmente sequência de várias dores agudas. Muitas vezes, quando se trata de uma dor crônica, não tem jeito mais, não tem tratamento, tá? Última questão. Defina IRA, sinais, sintomas e cuidados da enfermagem. Aqui tem alguns sinais e sintomas da DPOC, cuidados da enfermagem. O que é IRA? Insuficiência renal crônica. Para quem não gosta de tomar água, fica a dica. Hemodiálise não é legal. O que é hemodiálise? Hemodiálise é quando você não consegue fazer a sua parte urinária, ou seja, o seu sistema urinário está danificado, ele não consegue cumprir a função dele de filtrar o sangue. Você tem que ir para uma máquina, depende, uma vez por semana ou 2 por semana, e passar pela máquina e ela vai fazer a função do seu rim. Não é legal. Então vamos tomar água, tentar uma alimentação saudável e evitar de ter uma insuficiência renal crônica. É a perda da capacidade dos rins em filtrarem os resíduos sais minerais e líquidos do sangue, ok? Os rins, eles têm a função de filtrar o sangue. Rapidinho. O sangue, ele chega através da artéria aorta, oxigenado, passa da artéria aorta para a artéria renal e vai para os rins. Chegou no rim, ele vai para as extremidades, tá? No córtex, onde estão localizados os néfrons. Os néfrons fazem a filtragem desse rim. A parte boa, ou seja, a parte boa do sangue volta para o organismo através da veia renal até a veia cava para voltar para o coração. A excreção ela é secretada para as pirâmides, depois para os cálices menores,
cálices maiores através até sair pela pelve renal, pegar rumo até o ureter, tá? Desce pelo ureter até a bexiga, onde ela fica armazenada até ser eliminado pela uretra. Isso é sistema urinário. Se esse funcionamento não der certo, você terá problema sério na questão renal. Ou seja, você pode ser portador de uma insuficiência renal crônica. Ok? Sinais. Quais são os sinais? Então, diminuição na produção da urina, retenção de líquidos, sonolência, falta de ar, fadiga. Por quê? Primeira coisa que pode identificar um paciente com insuficiência renal, ele não está urinando. Com certeza ele vai começar a apresentar inchaço. Ele apresentando inchaço, o que vai acontecer? Ele vai começar a reter líquido que vai apresentar inchaço. Então, muitas vezes, quando o rim está bem debilitado, ele pode ter, no caso, falta de ar, fadiga e até vômitos, muita dor, muita cólica e assim por diante, ok? Os cuidados da enfermagem, tá? Você vai monitorar os sinais vitais, manter o estado nutricional, orientar se a pessoa já é portador de IRA, ele já tem uma insuficiência, daí não adianta tomar água, ele vai ter que diminuir a água, ele não pode mais tomar água, ok? Monitorar os sinais vitais, monitorar, isso daí já é questão para internação, para a pessoa que está internada, ok? Voltando aqui, pessoal, aqui na questão da enfisema pulmonar, nós passamos rapidamente pelos sinais e sintomas. Então, a pessoa que tem a DPOC, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, ela pode apresentar o quê? Fadiga, perca de peso, dificuldade para dormir, cianose facial, ela pode ficar com a aparência, o aspecto da pele diferente, tá? Redução de apetite, tudo isso faz parte dos sinais e sintomas. Você desculpe, é que eu não tinha visto que na questão perguntava o que era e falava sobre sinais, sintomas e cuidados. Nós só falamos sobre o que era e acabamos. Eu falei para vocês lerem com atenção, mas não expliquei. Então, infecções pulmonares, produção de muco, redução de apetite e assim por diante. Os cuidados. Qual é os cuidados que deve ter? O que é enfermagem? Você é enfermeiro, está trabalhando no hospital, técnico de enfermagem, o que você pode fazer? Avaliar o grau de dispneia do paciente, administrar o medicamento, administrar os aerosóis, estimular a tosse. Por quê? Porque às vezes uma coisa que está obstruída, ela pode desobstruir, tá? Então, drenagem postural, prevenir infecções, cuidar do seu paciente. Isso são cuidados, ok? Cuidados da enfermagem com AVC, avaliar a temperatura do paciente, monitorar ele, ajudar, testar a sensibilidade, tudo isso, avaliar a temperatura, verificar a frequência do pulso do paciente, realizar o balanço hídrico rigoroso, investigar os sinais de sangramento. Por quê? Porque isso vai identificar se o seu paciente pode ou não estar sendo portador de um AVC, ok? Aí tem mais alguns cuidados, como mudança, mudar o paciente, não deixar ele no mesmo lugar, tá? Posicionar travesseiros entre os membros inferiores, auxiliar na movimentação, examinar o paciente para verificar se há embolia pulmonar ou sobrecarga cardíaca, incentivar as atividades de higiene pessoal, fortalecer o apoio emocional. Então, logicamente, você não vai colocar tudo isso, tem 2 páginas de coisa, senão a sua prova ficaria só com isso. Mas tenta destacar, leia com atenção várias vezes, preste atenção no que a gente comentou e
com certeza você vai, algumas coisas você vai acabar absorvendo. Eu acho que é isso aí, ok? Conseguiu entender um pouquinho? Se não entendeu, volta pro slide, volta pro vídeo e até a próxima.